Bom dia. Não, 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 não. Ainda não estamos de férias. Aliás, este ano o Natal coincide com praticamente fim de semana, não é? De noite de consoada, de sexta para sábado. Não estamos de férias, portanto, a Cor do Dinheiro continua até sexta-feira. Segunda-feira voltará naturalmente também com a sua programação habitual. E você está com a Cor do Dinheiro dia 22 de dezembro do ano de graça 2021. Meu nome é Camilo Lourenço e, sem mais delongas, temos aqui uma agenda extensíssima que mete TAP mais esta estupidez das medidas adotadas ontem, mais você já vai ver o quê. Quero lembrar que o Think Tank não foi feito ontem, por limitação de um de nós. Há uma parte dessas limitações que continua, mas nós hoje vamos fazer o programa, a menos que o estado de saúde de uma das pessoas não o permita, mas veremos. Se não fizermos presencialmente, vai ser às 6 da tarde, veremos de fazer à distância. Bom, antes de prosseguir também quero lembrar, faço sempre este disclosure, que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, lá no checkout, escreve Camilo, cupom promocional e leva logo com desconto 10%. Fora aquelas promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. E agora sim, vamos ao período de ordem do dia para lembrar de várias coisas. A primeira é que o cabaz dos portugueses, cabaz mensal, aquilo onde nós gastamos os nossos produtos, mudou. O INE dá conta de que a alimentação em bebidas passou a ocupar um lugar predominante. Ora, a última vez, quando eu fazia conjuntura económica nos jornais, quando comecei com jornalismo económico, lembro-me que eu fazia esta parte. E a alimentação em bebidas tinha um peso desmesurado face a outros itens, outras classes de despesa. Ora, isso refletia a imagem de um país pouco desenvolvido, não é? Porque nós não gastávamos dinheiro noutras coisas, nomeadamente cultura e por aí, ou melhor, gastávamos, mas menos. Isto mudou nas últimas 2 décadas, com particular destaque nas últimas 2 décadas. Nós já não somos um país atrasado, não somos um país rico, mas não somos um país atrasado, e, portanto, isto foi mudando. O que é que o INE diz agora? Que durante a pandemia, esta classe de alimentação e bebidas voltou a ganhar peso. Ora, por causa da pandemia. Eu espero que seja apenas por causa da pandemia e que, à medida que a conjuntura começar a mudar, nós retomemos aquilo que é a evolução natural das coisas, que é para não ficarmos com a sensação que os portugueses estão mesmo a regredir de tal forma em termos de poder de compra que voltam a preocupar com aquilo que eram as necessidades básicas da sua vida. Segunda referência de hoje, ainda neste bloco, vamos ao bloco, mas não é o bloco de notícias, é o bloco de esquerda. Tão fofinha que está a Catarina a fazer campanha. De repente parece que ela caiu e encarnou uma personagem nova que é a Catarina Martins Release 2.0. Porquê? Porque parece que ela é uma Catarina diferente dos últimos 6 anos, não é? Que viveu aliada do governo com quem dormiu durante 6 anos, ou 5 anos, se quiser. Eu ontem ouvi a Catarina dizer coisas absolutamente fantásticas. Aliás, tenho ouvido coisas maravilhosas da boca da Catarina sobre o SNS e tal, a aposta no SNS, não sei o que é, mais despesa, mais investimento, que foi coisa que nós ouvimos a Catarina dizer nos últimos 6 anos, não se cumpriu, mas ela continua a dormir com a pessoa que lhe mentiu, ou com as pessoas que lhe mentiram. Ontem, mais uma chega para isto, mas fiquei muito embevecido com o aspecto da conversa da Catarina, quando ela disse que o Bloco quer aumento do salário mínimo de 10% ao ano. Oh, Catarina Martins, a senhora faz aumentos de 10% ao ano àquelas pessoas que trabalham no seu alojamento local? Faz. No dia em que a senhora me provar que faz aumentos de 10% ao ano ao pessoal que trabalha no seu alojamento local, pelo menos tinha aqui há uns tempos o alojamento local, eu garanto que haverá uma série de empresários que vão bater palmas. Até lá, a gente fica-se a rir, ok? Bom, mas não chegou por aqui, porque a Catarina diz que o Bloco condena a política de habitação vigente e propõe controle de rendas para combater os abusos e especulação. Se calhar foi a pensar no Robles, não foi? Ou não? Sim, o Ricardo Robles. Pois é. Olha os telhados de plástico, não, isso é, como é que se chama? A senhora do pano que tem algo, tudo indica, mas olha os telhados de vidro, Catarina. Eu tenho a impressão que a Catarina aprendeu muito com a especulação da malta do Bloco
Está a ouvir este grajenar? Isto são gansos do Egito. Nós estamos a ganhar uma população que normalmente não... Eu sei que alguns fixam em alguns pontos do território, mas aqui em Lisboa era raro. Mas enfim, estou a dizer que a Catarina Martins deve ter aprendido muito com os exemplos de especulação dentro do Bloco de Esquerda. Eu felicito-me com isso, Catarina, ok? Felicito-me. Bora lá. Ponto seguinte. Há centros de vacinação que vão fechar no Natal e no Ano Novo. A sério. Então a gente percebe porque é que temos aqui esta... Está ao contrário, ok? Desculpem lá. Manchete do Público, que é Portugal atrasa-se na vacina de reforço e cai no ranking europeu. Se você for olhar para aquilo que são os números neste momento, chega à conclusão que nós estamos já abaixo do meio da tabela do ranking de vacinação europeu, tendo em conta este booster. O booster, sendo o booster esta dose de reforço. É o que a gente tem quando põe o processo nas mãos da Marta Temido e da Graça Freitas. É isto. Não está admirado? Pois não. Agora estão todos a correr ao tio, atrás do prejuízo, para ver se resolvem o problema. Ponto seguinte, eu já vou voltar a esta história. Ponto seguinte, a política de comunicação de Carlos Moedas. Eu estava a ver ontem, mandaram aqui num grupo do WhatsApp uma notícia que diz respeito, feita, emanada da Câmara Municipal de Lisboa. Lisboa, veja só o título, Lisboa fecha 2 centros para sem-abrigo por falta de condições dignas. Alguém dizia assim no meu grupo, esta comunicação do Carlos Moedas é uma verdadeira desgraça. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isto é uma forma errada de fazer as coisas. Eu espero que a equipa do Carlos Moedas tenha filmado as condições destes 2 centros, que é para depois mostrar às pessoas, porque o suspeito que o que vai ser dito aqui, mais tarde ou mais cedo, é que o Carlos Moedas fechou centros de abrigo para os sem-abrigo. Não sei se o Carlos Moedas percebeu. Espero que sim, porque ele não é ingênuo, eu conheço há uns anos, não é um ingênuo, mas pelo visto na política de comunicação é um desastre. Ou a equipa dele. Sendo que a informação de quais são os centros já foi dada por um elemento do PAN, imagine só. É que quando nós não damos informação completa, a informação sai sempre de um lado. Se calhar era isto que a desastrosa equipa de comunicação de Moedas, não sei quem é, nem me interessa, devia pensar. Finalmente, a arrogância do Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita fez um louvor logo no dia a seguir a que saiu para todos os seus motoristas, repare, para todos os motoristas. Portanto, presumimos que é incluindo o fulano que teve aquele infortúnio de matar um trabalhador na autoestrada. E já agora, como bem lembra o Correio da Manhã, e é bom dizer isto e chamar os bois pelos nomes e dar os créditos a quem os merece, o Correio da Manhã diz assim, é que estes elogios contam para a avaliação de desempenho dos funcionários do Estado. Percebeu? É bom estar atento a estas coisas. É bom estar atento. Eduardo Cabrita foi sempre assim na sua vida. E não era agora que ia deixar de ser. Ainda bem que levou um par de patins. Porque, de facto, isto é impressionante. Bem, vamos então para 2 dos assuntos mais importantes de hoje. Eu esqueci-me de falar aqui da nomeação do Gouveia Mel para chefe de Estado-Maior da Armada. Eu vou deixar este tema para amanhã. Primeiro que você já percebeu que o Governo retomou um tema que foi buscar há pouco mais de um mês. E não o retomou bem. De tal maneira que a malta dos oficiais da Armada já se pôs de cabelos em pé a pronunciar um conflito ali com o Governo. Eu vou deixar este tema para amanhã, até porque tenho mais uma história para lhe contar sobre isto, ok? Porque é para não perdermos hoje o foco nas medidas de contenção anunciadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas também da TAP do Pedro Nuno Santos. Então vamos lá. A Omicron, a nova variante, já vale 50% dos contágios em Portugal. Estimativa, no final do ano, vão ser 90%. E, portanto, o Governo decidiu ontem avançar com uma série de medidas que correspondem a antecipar uma semana, com fecho de discotecas, bares, com a estupidez do uma pessoa por 5 metros quadrados nas grandes superfícies onde comércio não sei o quê, mais não sei quantos tudo isto vigora a partir do dia 25 de novembro, só um pormenor. Se é a partir do dia 25 de dezembro, porque é que não é já a partir de hoje?
porque é que as discotecas ou outros sítios vão fechar a partir do dia 25 de dezembro? É quando começa a folia? Não, já há folia agora. Então, se já estamos a caminho dos 90%, porque é que não a fecham agora? Você já vai perceber isto tudo daqui a bocadinho. Bom, há uma série delas, como você sabe. Olha, não pode haver saldos desde o dia 25 de dezembro até o dia 9 de janeiro, não sei quantos. Eu vou lembrar-lhe a estatística, ok? Não é o eu acho que, eu odeio achismos, sem factos. Então vamos aos factos. E os factos não são meus, tenho que dizer que eu tirei isto de uma estatística colhida pela CNN de Portugal ontem. Portanto, o seu dono. Novos casos detectados ao dia de ontem. Comparação entre 2020 e 2021. 2020 por dia, 2.099. E agora, neste momento, 5.754. Você dirá, está bem, mas no ano passado não havia testagem, ou melhor, havia, era deficiente, é verdade. Mas veja a diferença. 2.099, 5.754. Óbitos. No ano passado, 57. Este ano, 16. Internamentos. No ano passado, 3.158. Este ano, 954. UCIs, Unidade de Cuidados Intensivos. Internamentos, 502 em dezembro de 2020 e 153 agora. Diga-me uma coisa. Isto é resultado da vacinação, como todos nós sabemos, e ainda bem, porque quer dizer que a vacinação faz diferença. A pergunta que tenho para lhe fazer é, você perante estes números e este cenário compreende a extensão dos prejuízos que o Governo vai impor à economia a partir do dia 25? Ou melhor, já começou a impor, porque como você sabe, a hotelaria e a restauração levaram logo um arrefecimento, que é para não dizer um congelamento, a partir do momento em que se anunciou tudo aquilo que foi feito há praticamente um mês. Qual é a justificação para isto? Você dirá, está bem, mas é melhor prevenir do que remediar. Está bem, mas prevenir, temos que levar em conta os dados já existentes. Não há nada nos dados existentes que permita dizer que a gente precisa daquela catrefada de medidas. Você está a perceber porque é que eu lhe ando a dizer há um mês que isto serve apenas a um objetivo? Salvaguardar os resultados eleitorais de 30 de janeiro. António Costa só tem um objetivo, é não deixar que isto derrape. Eu ando a dizer-lhe isto há um mês, agora já vejo uma série de analistas a dizer isto, inclusive na televisão. Ainda bem. Quer dizer que a malta está a acordar. Não é que está a copiar, está a acordar. O António Costa tem medo do disparate que fez no ano passado. E agora é overreacting. Percebe? É exagerar. Não querem deslizes durante o mês de janeiro. Podem custar eleições, porque já perceberam que o PSD está mais próximo do PS. Aproveito para dizer que não acredito na sondagem dos 2 pontos percentuais de diferença. Ok? Não acredito. Mas o Governo sente isto e está a tomar estas medidas. É a única justificação que permite falarmos nisto. Eu ontem ouvi a doutora Raquel Duarte, pneumologista, lá em cima do Porto, uma pessoa competente, aliás, tenho que dizer que estas medidas que o Governo está a adotar são proporcionais à situação. Eu tenho que dar um desconto. Primeiro, porque a doutora Raquel Duarte já foi secretária de Estado deste Governo. E, portanto, gosto muito dela, gosto muito de ouvir as suas opiniões, mas fico sempre com a sensação o que é que está aqui de Raquel Duarte, que é especialista, e o que é que está aqui de Raquel Duarte, que, pelos vistos, é socialista, porque senão não tinha sido deste Governo. É isto que nós temos que pensar. Nós temos cientificamente justificação para estar a fazer isto neste momento? Eu acho que não. Uma coisa é limitações, outra coisa é ir longe demais, como está a fazer neste momento. E você vai ver que não vai haver descambanço nenhum com aquilo que nós temos neste momento em perspectiva e que você vai perceber que a única preocupação do Governo é não perder as próximas eleições. A seu tempo. Bom, já agora, você viu a figura de António Costa ontem no anúncio naquela conferência de imprensa, com um ar muito testado, muito diferente dos meses anteriores, das ocasiões anteriores. Mas reparou como ele transpirava para tudo quanto é poros. Se calhar levou o papel longe demais. Mas eu acho que é bom reparar nestes pormenores. Já agora, só mais um pormenor. Eu estou cansado de há 2 anos esta parte de ver um governo tomar decisões tão graves, mas tão graves já como se fosse uma coisa de tomar um copo de água. Percebe? As decisões de ontem são tomadas por uma resolução do Conselho de Ministros.
limitações aos direitos, liberdades e garantias. Eu sei que os direitos, liberdades e garantias, o professor Jorge Miranda ensinou-me isto na faculdade. Devo isto ao professor Jorge Miranda. Não são uma coisa absoluta e pode haver situações em que justifique isto. Agora, o que nós estamos a ter é um uso e abuso de uma faculdade que permite ao Governo, sem ouvir o Parlamento, percebe, tomar medidas desta gravidade. Eu acho que vale a pena pensar nisto. Porque nós estamos a dar demasiado poder ao Estado. Uma coisa é nós, naturalmente, percebermos que é preciso ter restrições. Outra coisa é tomar estas decisões todas com base numa resolução do Conselho de Ministros. E aparentemente, como se vê, porque nós não temos dados que justifiquem esta paranoia. Bom, afinal, para que é que serve a vacinação, certo? Bem, então vamos lá ao segundo assunto do dia de hoje. E vai ocupar praticamente o resto do nosso programa de hoje e se calhar alguma coisa vai sobrar para amanhã. Eu tinha dito ontem que lhe ia falar do saque fiscal, vamos ver se conseguimos ter tempo para isto hoje, senão também amanhã tem a ver com o IMI, mas eu hei de explicar isto tintim por tintim. Mas vamos ao tema mais importante, que é a história da TAP. A Comissão Europeia aprovou ontem o plano de reestruturação da TAP. E há várias coisas a dizer sobre isto. A primeira, isto é uma vitória de Pedro Nuno Santos. É incontestável. De lá para onde der, é verdade que isto demorou um ano, foi muito difícil. A Comissão Europeia limitou uma série de decisões, obrigou a fazer mais despedimentos do que estava a pensar. Há cortes de 25% a 50% nos salários, percebe? Imposto pela Comissão Europeia. No último ano, para os pilotos. A TAP já reduziu a sua frota, tudo isto é verdade. Mas mesmo assim, a Comissão Europeia queria impor outras coisas, nomeadamente uma maior cedência de slots. Slots é aquele espaço que se dá às companhias para poderem fazer aterragens e descolagens de aviões. Bom, como você sabe, o grande queixinhas, entre aspas, desta matéria chama-se O'Leary, Michael O'Leary, o senhor que é dono e presidente da Ryanair. A questão, vamos por partes. Primeiro, a senhora Vestager, que é a senhora da concorrência, uma senhora duríssima, disse ontem que a Comissão aprovava aquilo, que a TAP teve que fazer uma série de cedências, e o governo português, mas que disse uma coisa gravíssima, e que se vai arrepender nos próximos anos, que a longo prazo a TAP é viável. Não é, e ela vai engolir aquilo. O problema é que não vai custar aos bolsos dela, vai custar aos bolsos dos contribuintes portugueses. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lá ao que já foi feito, ok? E ao que vamos ter que fazer a partir de agora. Vamos, porque isto é o contribuinte português. A frota já está mais pequena? Já. A TAP tem 96 aviões, neste momento. Eu até acho que devia ter menos, mas enfim, isto é outra história. É o que eu acho, não conta para aqui. A TAP tem menos trabalhadores? Tem. A TAP já reduziu substancialmente os salários? Já. O que é que não está feito? Olha, primeiro, a separação dos negócios da Portugal e a da TAP. Não percebi muito bem o que isto quer dizer. Pedro Nuno Santos disse na televisão, e já vou a isso, que também não percebe, mas eu acho que ele percebe, porque ele é que estava por dentro disto tudo, mas nós não sabemos muito bem o que é que quer dizer. Vamos aguardar. A venda da VEM é a manutenção, um disparate maior feito na altura por Fernando Pinto, quando presidia a TAP. No Brasil, inteiramente de acordo, está por fazer. A venda da Ground Force. Venda do handling, que é, ou seja, Ground Force e venda da Catering Port. Bom, eu acho isto fundamental. Não há nada de novo aqui. A única coisa que Pedro Nuno Santos diz na televisão, não muda nada. Muda. Porque uma coisa é a Ground Force, onde a TAP comprou material, lembra-se disto, para salvar a porcaria da história dos salários da Ground Force, e depois fez leaseback à Ground Force. Está a perceber porque é que não se devia ter feito isto? Agora imagine a embrulhada que tudo isto tem. Está a perceber porque é que a TAP vai fazer o equipamento que tem de handling? Vai continuar a manter em leaseback à Ground Force? Não faz sentido nenhum. Mas daqui o que falta fazer em termos de Portugal, vamos perceber que eu ainda não percebi muito bem como é que ele vai ficar. Bem, agora há aqui uma questão. Vamos à entrevista de Pedro Nuno Santos à CNN de Portugal. Porque eu depois vou voltar aqui à TAP para falarmos do que é que tudo isto significa. Porque há aqui rabos escondidos com rabo de fora. Aliás, gatos escondidos com rabo de fora. Então é assim, entrevista de Pedro Nuno Santos. O triunfalismo. Ganhei e tal. Bom, menos, Pedro, menos, ok? Calma aí. Primeiro, e como eu já mostrei aqui, já houve cedências muito grandes. Segundo, o Governo não queria fazer tantas cedências em matéria de slots, foi obrigado a fazer. Ok? Portanto, não é assim tanto. Mas agora, vamos
Há coisas que Pedro Nuno Santos disse ontem na televisão. Primeiro, os trabalhadores perceberam a dificuldade da empresa. Não perceberam não, Pedro Nuno Santos, ok? Se não fosse a Comissão Europeia a impor e eles perceberem que a empresa fechava, não teriam cedido. Mais, Pedro Nuno Santos aventura-se muitas vezes para fora de pé. Nada para fora de pé. Aqui nadou para fora de pé. A TAP tem pelo menos 11 sindicatos. Eu vou garantir a Pedro Nuno Santos que logo que esta coisa melhore um bocadinho, como estava a acontecer com a história de a TAP estava com vendas superiores ao previsto por causa da recuperação do turismo, agora leva-o de chimbalau, eu vou garantir a Pedro Nuno Santos que logo que isto começa a acontecer, ele vai ter greves e confusão na empresa. Eu já ouvi alguns analistas dizerem assim, não, mas agora o que tem que ser feito nem sequer é garantir que não há comissários políticos na TAP. Isto é lirismo, percebe? Desde a nacionalização da TAP nos anos 70 até hoje, tirando o Fernando Pinto, a empresa foi sempre dirigida por comissários políticos. Ponto final. Isto não vai mudar. Sobretudo em ano de eleições. Quando os sindicatos percebem que há alguma coisa em cima das eleições, há eleições, e é preciso fazer alguma greve, fazem-na. Portanto, Pedro Nuno Santos vai levar com isto, se continuar no governo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando Pedro Nuno Santos diz que Portugal e a TAP vão continuar como estão. Então, mas espera aí. A Comissão Europeia diz que tem que mudar e ele diz que tem que ficar como estão. Isto é Pedro Nuno Santos e a sua arrogância. Há de acabar por amochar. Ponto seguinte. Onde é que eu acho que Pedro Nuno Santos tem razão na conversa de ontem? Quando os jornalistas começaram a dizer mas não sei o que é o Porto e Faro. São duas coisas completamente diferentes. A vocação da TAP não é estar a fazer estes aeroportos. A vocação da TAP é ser hub. Eu acho que ele tem toda a razão. Brasil, Estados Unidos, África. Esta é a função da TAP. E ele tem razão quando diz, há críticas do Presidente da Câmara do Porto. Mas a TAP é a única empresa estrangeira que voa do Porto para o Brasil e voa para os Estados Unidos. Tem toda a razão. Aí não, desculpem lá, aí dou toda a razão a Pedro Nuno Santos. Bem, agora o ponto fundamental desta história. Pedro Nuno Santos não esclareceu ontem. E que eu tenho pena que os jornalistas não tenham sido um bocado mais chatos. Sabe qual é que é a outra imposição da União Europeia? É que a TAP vai ter que se financiar em termos privados a partir de agora. E eu garanto-lhe uma coisa, se não houver garantias do Estado, dificilmente vai conseguir fazer isto. Mas há outro pormenor desta história. A TAP não vai ficar sozinha. A TAP não pode ficar sozinha. E o que o Pedro Nuno Santos se esquivou aqui a falar, com detalhe, e eu tenho pena, é que o que vai acontecer a partir de agora é que a TAP vai ter que buscar marido ou mulher se quiser para casar. Porque a TAP não vai ficar sozinha. Você já sabe. Há mais uma escondidinha que ninguém falou até agora, mas o candidato mais óbvio é a Lufthansa. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você sabe que a Lufthansa é gerida de forma profissional. Aliás, ela acabou de devolver ao Estado empréstimos e ajudas que recebeu durante o período da pandemia. Você acha mesmo que se a Lufthansa ficar com o capital da TAP, ou com a maioria na TAP, nós vamos manter o status quo? Não vamos. Só um pormenor. Então, mas se a TAP for vendida à Lufthansa, isto é uma privatização. Então, mas Pedro Nuno Santos não é adepto das reversões das nacionalizações, não é? Mas, você acredita mesmo que a TAP vai manter a frota e você acredita mesmo que a TAP vai ficar como está depois de ir parar às mãos da Lufthansa? Se acredita, é ingênuo. Vou-lhe dar uma pista. A Ibéria não é do Estado espanhol já, pertence ao grupo da British Airways. Vá lá ver o que aconteceu nos últimos anos, inclusive com o hub de Madrid, depois da entrada da Ibéria. Ok? Vá ver. Isto dá-nos pistas para aquilo que pode acontecer. Bom, último ponto desta história toda. Quanto é que vai custar, por quanto é que a Lufthansa, ou o próximo, vai pagar pela TAP? Só um pormenor. A ajuda que a Comunidade Europeia, que a Comissão Europeia aprovou, 2.500 milhões de euros. A que soma mais 1.200 milhões que já tinham sido entregues à empresa. A que soma mais uma ajuda de 107 milhões, não sei o quê. São 3.700 milhões de euros. Eu quero lhe fazer esta pergunta preto no branco. Você acha que este vai ser, quando se vender a TAP, à Lufthansa, o contribuinte português vai recuperar este dinheiro? Bom, a seguir vamos para uma entrevista que vi ontem, que é do Bernardo Trindade, a seguir esta história. Bernardo Trindade, que é ali dos Açores, perdão, da Madeira, aliás, e que já foi administrador da TAP e que também trabalha no turismo, nomeadamente na cadeia Porto Bay. Aliás, que eu sou cliente e gosto bastante, devo dizer, e ele sabe, ele e o pai dele sabem isto. O Bernardo Trindade fez a defesa da TAP e das ajudas à TAP. Pois eu percebo, dá jeito ao Bernardo Trindade. Não é? Já foi administrador da TAP, ele é administrador de uma empresa de trabalho na área do turismo, eu percebo isto. Agora há uma coisa que não percebo, é
a malta às vezes parece que cega. Espera, isto vale tudo, cada vez que se vende um bilhete para fora, venda de serviços e exportações. Espera aí, mas nós vamos pagar 3.700 milhões de euros para garantir uma empresa porque faz uns negócios em Portugal e de Portugal para o exterior? Isto é uma coisa que eu não consigo encontrar um socialista que me explique como deve ser. Não consigo, porque isto é um valor exagerado a pagar por esta brincadeira. E já agora, tenho que dizer que eu acho que Pedro Nuno Santos tem razão, quando diz que a venda dos slots não há de afetar os voos da TAP para fora, para o longo curso, vai afetar a curto e médio curso, nomeadamente aqui na Europa. Porquê? Por causa da concorrência, tanto da EasyJet como da Ryanair, sobretudo da Ryanair. E, portanto, aqui é que eu acho que a TAP vai perder o mercado. Mas a questão é esta, quanto é que tudo isto nos vai custar? E já agora, fixa este pormenor, quanto é que vai render a venda da TAP à malta da Lufthansa ou outro sítio qualquer? Bom, são estas questões que ficam por esclarecer. Bom, eu tinha, como é que estamos de tempo? 26 minutos, uma vergonha. Vamos deixar duas coisas muito importantes para amanhã. Para já a história do saco fiscal, que veio na prenda do sapatinho. É sempre na altura de Natal que eles fazem estas coisas. Em segundo lugar, vamos deixar um pormenor que não foi muito noticiado ontem. A OCDE e a sua economista principal deram uma entrevista sobre Portugal. E disseram uma coisa que você já ouviu aqui na Cor do Dinheiro há vários meses, que é, no próximo ano, o Governo preparava-se para colocar o déficit abaixo de 3%. Nós vamos falar disto amanhã, ok? Não se esqueça, hoje é quarta, ainda temos quinta e sexta-feira de Cor do Dinheiro, antes de irmos para a Consoada, para a noite de Consoada. Quero agradecer às 7.100 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não ouvi mais sítio nenhum. Só mais um pormenor. Não se esqueça, think tank mais tarde, se não houver um problema de saúde de uma das pessoas e nós tivermos mesmo que fazer isto em streaming. Obrigado, com licença, e quanto a nós, amanhã às 8 da manhã. Fique bem.